Então Maria disse. Não há no texto, de forma explícita, de que as palavras a seguir são uma música, uma canção que Maria fez para Deus. O texto diz que foram algumas palavras que ela disse, mas a maneira como ela disse as palavras, a maneira como ela colocou as palavras, dá a entender de que pelo menos foi uma poesia. Ela pode não ter cantado essas palavras, mas certamente ela fez algo poético, porque quando ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, ela está colocando duas frases em paralelo, e isso é muito comum na poesia hebraica, muito comum na poesia judaica, quando duas frases em paralelos são faladas. Às vezes o paralelo é sintético, quando uma frase junto com a outra sintetiza a ideia que o poeta quer passar. Às vezes o paralelo é antitético, quando uma frase contraria a tese da outra frase. E às vezes o paralelo é sinonímico, quando uma frase é sinônima da outra frase que vem abaixo. E é esse exatamente o caso daqui. Minha alma engrandece ao Senhor. Então, alma é um elemento da frase, engrandecer, o verbo, e o Senhor. Aí a frase de baixo, pois é, 46, né, Lúcia? E a frase de baixo é, o meu espírito se alegra em meu Salvador. Então, o paralelo aqui é de sinônimos, ou seja, alma, na frase de cima, está sinônima para espírito na frase de baixo. Ou seja, aquilo que não é o meu corpo, aquilo que não se pode ver, o meu interior, aquilo que de fato eu sou, e você sabe que todos nós somos invisíveis. Todos nós somos invisíveis. Nós só conseguimos ver uns dos outros o corpo. Mas aquilo que de fato somos, que habita este corpo, ninguém consegue ver de ninguém. Só Deus pode sondar. Então é como se Maria estivesse dizendo assim, eu não vou fazer para Deus algo que alguém possa ver. Eu vou fazer com aquilo que de fato eu sou, aquilo que habita nesse corpo que podem ver. Então, às vezes, a gente quer adorar a Deus, a gente quer louvar a Deus, e a gente faz coisas com o corpo. A gente fecha os olhos, a gente levanta as mãos, e fica assim, oh, aleluia! Quem vê, fala assim, nossa, olha que adorador. Mas às vezes pode ser puro teatro. Às vezes pode ser puro fingimento. Ou como o termo grego propõe, pode ser um hipócrita, que é a palavra grega para ator. Aquele que atua, que finge ser algo que de fato não é. Então Maria está dizendo, eu não vou fazer com os meus olhos, eu não vou fazer com as minhas mãos, eu não vou fazer com os meus pés, eu não vou ajoelhar, eu não vou subir uma escada, eu não vou fazer nada com o meu corpo, eu vou fazer com aquilo que de fato eu sou, a minha alma, o meu espírito vai adorar a Deus. E aí na frase de cima ela usa o verbo engrandecer. Minha alma engrandece. Na frase de baixo, o meu espírito se alegra. Então, para Maria, se alegrar em Deus é sinônimo de engrandecer o Senhor.
Portanto, toda vez que você demonstra alegria em relação ao que Deus te proporciona, você está engrandecendo a Deus. Hoje na classe de batismo estávamos simulando a profissão de fé que acontecerá na próxima quarta-feira. E um dos candidatos ao batismo, respondendo à pergunta, por que você tomou a decisão de batizar? Então um dos candidatos disse, porque Deus tem feito tantas coisas boas para mim. Como quem diz, o mínimo que eu posso fazer é batizar e demonstrar publicamente que eu creio nele e que eu quero ele como meu Senhor, como meu Salvador. É isso que Maria está dizendo aqui. Quando eu me alegro em Deus, eu estou engrandecendo o Deus que eu sirvo. Portanto, alma é sinônimo para espírito, engrandecer é sinônimo para se alegrar, e o Senhor é sinônimo para Salvador. Agora, o que me chama a atenção é que a palavra Senhor vem na primeira frase, e não na segunda. Não é minha alma engrandece ao Salvador, meu espírito se alegra no Senhor. Não, Senhor vem primeiro, Salvador vem depois. Por que será que as palavras estão nessa ordem? Paulo, quando vai falar e discipular os irmãos, ele também diz que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Kyrios, Kai Sotérios, Senhor e Salvador. Senhor primeiro, Salvador depois. Porque Ele não pode salvar a quem Ele não é Senhor. Se Ele não é o meu dono, Ele não pode me salvar. Se não é Ele quem manda em mim, como que Ele vai? Como que eu quero ser salvo por Deus, salvo por Jesus, mas não quero ser discípulo dEle, dirigido por Ele, orientado por Ele? Eu quero que Ele me salve, mas eu não quero obedecê-lo. Para Maria e para o Paulo, parece que essas duas coisas andam juntas. Eu tenho a convicção de que Ele vai me salvar, porque eu fiz dEle o meu Senhor. Eu vivo como servo, como diáconos. Eu vivo como doulos. Seja um servo que trabalha do lado de fora da casa, que trabalha cuidando da plantação, cuidando das coisas externas, que é o doulos, seja um servo que trabalha dentro da casa, cuidando da despensa, servindo as mesas, lavando os pés dos convidados, um diáconos. Duas palavras gregas que podem ser traduzidas por servo, doulos e diáconos. Os dois tipos de funcionário que existia nesse tempo. Um dono de terra tinha dois tipos de funcionário: o que trabalhava na terra, do lado de fora, e o que trabalhava dentro da casa. O doulos e o diáconos. E Deus tem os seus doulos, os que trabalham do lado de fora. E Deus tem os seus diáconos, os que trabalham do lado de dentro. A grande pergunta é: em qual dessas duas maneiras de servir você se encaixa? O bom seria que todos nós servíssemos a Deus das duas formas. Enquanto estivermos lá fora, trabalhamos para expandir o reino. Enquanto estivermos aqui dentro, trabalhamos para edificar a igreja. Portanto, a canção de Maria, que continua e vai até o versículo 56, chamada assim canção de Maria, eu não sei, sinceramente,
de fato, se era uma música, se ela realmente cantou essas palavras. Pode ser que ela disse as palavras, mas a maneira como ela disse, conforme eu te mostrei aqui nesse paralelismo, logo do primeiro verso, a maneira como ela construiu, muito parece uma poesia. Então é muito provável que sim, ela tenha cantado isso como uma música. Mas o que realmente importa não é se Maria cantou ou não. O que realmente importa é que Maria entendeu e se dispôs a viver o verdadeiro significado do Natal, que é de dentro de nós brotar uma ação em direção a Deus, e essa ação vai exaltá-lo, vai engrandecê-lo, porque Ele nos faz alegres. Nós nos alegramos nele e nós o engrandecemos, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É isso que Maria quis dizer nessas palavras, nessa poesia ou nessa canção. Não tem como provar que não foi uma canção, assim também não tem como provar que foi uma canção, mas as palavras são poéticas. E o 47 de Lucas 1 diz, aliás o 48, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria, nessa poesia para Deus, ela está dizendo, Senhor, muito obrigado porque o Senhor viu a minha humildade. E alguém já disse que humildade é a única coisa que se a gente diz que tem, a gente acaba de perder. Uma vez a igreja se reuniu para dar um presente a um irmão muito querido. Membro fundador da igreja, estava naquela igreja há mais de 50 anos, Lúcia. Você já está aqui há mais de 50? Vamos providenciar uma homenagem dessa para a senhora. E a liderança daquela igreja mandou então fazer um broche. Sabe aquele negócio que bota assim na lapela, na camisa, um broche. E o broche dizia, irmão fulano, parabéns por sua humildade. Nesses 50 anos servindo à igreja. E deram o broche, o irmão foi para casa muito emocionado, muito feliz. No domingo seguinte o irmão botou o broche e veio para a igreja. Aí o pastor falou, irmão, devolve o broche. Devolve o broche. Que é isso, pastor? Eu ganhei. Ganhei porque eu sou o mais humilde. Era o mais humilde. A partir do momento que o senhor botou o broche, a vaidade brotou no seu coração. Dá para cá o broche. Você acabou de perder. Sim ou não, irmãos? Ah, esses dias eu postei um negócio no Facebook. O que eu postei? Ah, não, eu repostei na verdade, né? Um aluno do doutorado lá de Belo Horizonte postou uma foto da aula e falando algumas coisas sobre a aula, eu repostei. E aí veio um irmão lá que eu não sei quem é, não faço ideia de quem seja, comentou embaixo, por quê? Eu tenho tantos anos de igreja e eu não vou deixar qualquer pastorzinho com meia dúzia de ano e decorou meia dúzia de frase, leu meia dúzia de livro, me dizer o que é o certo e o que é o errado, porque eu leio minha Bíblia, não tem esse negócio de doutorado, é o Espírito Santo que ensina e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu comentei, Deus abençoe muitíssimo, sua humildade nos constrange. Eu sou muito humilde, graças a Deus. Já viu gente que faz isso? Acabou de perder a humildade. Então, queridos, humildade é um negócio que não dá para falar que tem, porque quem fala que tem acaba de perder. E quando eu leio o verso da Maria, ela diz, obrigado Deus, porque o Senhor me agraciou por causa da minha humildade. Aí, primeira vez que eu li isso com essa perspectiva, eu falei, uai Maria,
Como assim, minha filha? Eu sou muito humilde, graças a Deus? Aí eu me lembrei, Maria não está falando para mim. A Maria não está falando para você, a Maria está falando para Deus. Ela não está falando para outros para se envaidecer, ela está entregando a sua adoração ao Senhor, e ela está dizendo: o Senhor que conhece o meu coração, sabe da minha humildade, eu não posso falar isso com ninguém, mas com o Senhor eu posso falar. Muito obrigado por ter olhado para uma menina lá de Nazaré, uma adolescente, pobre, de Nazaré da Galileia dos gentios. Olha o nível dessa menina, ela é de Nazaré, Nazaré da Galileia, Galileia dos gentios, que acima deles ainda tem os samaritanos e depois os judeus. Ela está dizendo: o Senhor olhou para o final da fila e me considerou bem-aventurada, agraciada, ou seja, sei que não merecia, mas o Senhor me escolheu, então muito obrigado. Só você sabe de onde Deus te tirou. Só você sabe o que realmente Deus tratou na sua vida. Só você sabe exatamente os motivos pelos quais você está nesse dia 25 de dezembro aqui, ou assistindo pela internet, ou em casa, mas está com motivos para celebrar a Deus, porque em alguma área da sua vida, e em algum momento da sua história, você teve motivos para agradecer a Deus, reconhecendo que não merecia, mesmo assim Deus te concedeu, portanto você também é agraciado. Bem-aventurados os que recebem e reconhecem que não merecem, é tudo pela graça. E louvado seja o Deus de toda graça, que mesmo sem merecermos, nos deu o melhor presente que podia nos dar, a vida bendita do seu Filho Jesus. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, disse Maria. O Senhor atentou para a minha humildade, mas santo é o Senhor. O que ela está querendo dizer? O Senhor me tirou lá de Nazaré, da mesma forma que o Senhor tirou Davi do pasto, lá de Belém. Mas uma coisa eu reconheço, eu não sou santa, eu sou pecadora, mas o Senhor é santo, e o Senhor que é santo, colocou no meu ventre um ente santo, que através dele, eu e todos aqueles que crerem, seremos santificados, porque ele é o santo dos santos. E pela sua justiça, seremos justificados. E pela sua santidade, seremos santificados. E pela sua glória, um dia, seremos glorificados. Sua misericórdia vai de geração em geração. E tem 60 anos que aqui nesse lugar se diz que o Senhor nos deu o seu Filho como presente para nos resgatar da situação em que estávamos. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria ainda permaneceu cerca de 3 meses lá com Isabel, sua prima, lá em Judá, mas depois voltou para Nazaré, onde consumou o casamento com José e deu-se início a toda essa história que nós cantamos, que nós revivemos nessa data.
saíram para o recenseamento, não havia lugar nas hospedarias, não tinha lugar na pousada, não tinha lugar no hotel, não tinha lugar na casa dos parentes. Então eles foram para uma roça e Maria entrou em trabalho de parto e chegaram lá naquele curral. E Jesus nasceu e foi colocado no coxo. Nossa, pastor, pesado, curral, coxo. Mas essa é a realidade, irmão. Estábulo é o que nós chamamos de curral. E manjedoura, o lugar de manjar, de comer, é o que nós chamamos de coxo. Não sei aqui em São Paulo, mas lá em Minas é curral e coxo. Ninguém fala estábulo e manjedoura. Agora pensa num lugar pobre, pensa num lugar longe, pensa num lugar ermo, pensa num lugar frio, dentro de um curral. Agora pensa no cheiro, pensa na higiene, no coxo, um recém-nascido. Agora pensa no esvaziamento, o que Paulo chama de kenosis. Pensa em como Deus precisou se esvaziar para poder passar por uma situação dessa. Entrar na barriga de uma mulher, nascer num curral, ser colocado num coxo. Enquanto todos aguardavam, porque ele é o filho de Davi, ele é descendente de Judá, ele é rei de Israel. Enquanto todos aguardavam ele nascer num palácio, porque ele é o rei, ele nasce no curral, no coxo, onde ninguém dava nada. É lá que ele nasceu. Onde ninguém imaginava, é lá que ele nasceu. Por quê? Porque havia um propósito. Apocalipse 12 vai revelar esse propósito. Apocalipse 12 diz que um dragão correu atrás de uma mulher grávida, porque queria matar o menino que estava no seu ventre. Na visão que Jesus deu a João, ele viu espiritualmente o que estava acontecendo naquele nascimento. Havia um dragão querendo devorar aquele menino. Então a mulher precisava de uma estratégia, precisava de um lugar que ninguém desconfiasse, senão ele ia morrer. E aí, onde ninguém imaginava, ali nasceu o Salvador da humanidade. Ali nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ali nasceu o melhor ser humano que já existiu. E a gente reclamando da nossa história. Porque minha história foi muito difícil. Você nasceu num curral, foi colocado num coxo, a mais de 1000 quilômetros, aliás, minto, a mais de 300 quilômetros da sua casa. Seus pais saíram de casa para fazer uma viagem, e 300 quilômetros longe da sua casa, em cima de um jumento, entraram numa fazenda, e sua mãe entrou em trabalho de parto, e você nasceu na fazenda, dentro de um curral, e sua mãe te colocou num coxo. Sua história começou assim? Não, pastor, minha história começou muito melhor. Eu nasci num hospital ou dentro de uma casa, mas com toda a higiene possível. Então, parabéns, você já começou melhor do que ele. Pastor, mas minha família era desestruturada. Ele também foi criado por um padrasto. Mas eu não tive oportunidades. Ele também não. Ele, apesar de judeu, foi morar na Galileia, e no pior lugar de lá, em Nazaré. Mas meu pai nunca me deu grande coisa. O pai dele era um carpinteiro, ele aprendeu a fazer mesa e cadeira. E aí, meu irmão? E aí?
Minha irmã, vamos continuar dando desculpas e justificativas e se fazendo de vítima na história da nossa vida? Ou vamos assumir pela graça de Deus de que nós somos bem-aventurados, nós somos benditos, nós somos abençoados, a gente tem muito mais do que precisa. Essa é a história, essa é a mensagem. É também para isso que aconteceu dessa forma, para nos lembrar todos os anos, da maneira que ele nasceu. Portanto, há esperança. Feio, pobre, morando longe. Esse era ele. Envergonhado, cuspido, considerado o pior da sua geração, recebendo a pior condenação possível, sendo constrangido com a pior de todas as vergonhas, o maior opróbrio daquele tempo era morrer numa cruz romana. Portanto, a mensagem é que se ele conseguiu cumprir o seu propósito e terminar a sua missão, até o momento em que ele exclamou, tetelestai, está consumado. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todo o desequilíbrio, mesmo com toda a injustiça, ele conseguiu cumprir o seu propósito. Portanto, a mensagem para nós é: nós também podemos cumprir o propósito para o qual nascemos. Que ele nasceu para nos mostrar que o nosso nascimento é o início da possibilidade que temos de cumprir a vontade de Deus quando nos trouxe a este mundo. Você nasceu com um propósito. Você não é fruto do acaso, você não é um erro, você você veio pelo propósito do Senhor, porque ninguém nasce sem um propósito. Se Ele cumpriu o propósito dEle, Ele também pode nos ajudar a cumprir o nosso propósito. E há um propósito para Ele ter nascido. Há um propósito em todos nós, por isso nascemos. Portanto, que a canção de Maria, que apresenta aquele que nasceu para nos reconectar com Deus, que a canção, que essa poesia, que as palavras que nós lemos, possam nos reconectar com o propósito daquele que nos criou. Que a reflexão dessa noite seja: para que eu nasci? Eu sei para o que ele nasceu. Ele nasceu para ser o Salvador da humanidade, e Ele cumpriu. Mas para que eu nasci? E eu não posso sair daqui sem responder essa pergunta. Eu nasci para quê, meu Deus? E eu tenho certeza que Deus há de nos responder, de iluminar a nossa mente, quebrantar o nosso coração, para que a gente saia daqui com essa convicção: eu tenho um propósito, e eu preciso cumpri-lo para a glória de Deus. Pois Deus cumpriu o seu propósito enviando o seu Filho. O Filho cumpriu o seu propósito fazendo tudo o que ele precisava. Enviou o seu Espírito que tem cumprido o seu propósito. Evidência disso é que nós estamos aqui reunidos. Portanto, se o Pai, o Filho e o Espírito cumpriram o seu propósito, eles nos criaram para que nós possamos cumprir o nosso propósito. O propósito de Maria é trazer o Salvador a este mundo. Mas e o meu e o seu propósito? Nós nascemos para quê? Nós vivemos para quê? Para que fazemos tudo o que fazemos? Para que estamos aqui essa noite? Para quê? Qual o propósito? Há um propósito, portanto, há um propósito de Deus para cada um de nós. Quando Deus te der essa resposta, não hesite em correr
e abraçar essa resposta, porque é ela que vai dar sentido à sua vida, é ela que vai dar sentido ao seu Natal, é ela que vai dar sentido à sua existência. Jesus nasceu com esse propósito, para que você possa cumprir o seu propósito, e que assim seja, para a glória dEle, em nome dEle, amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela verdade revelada, nessa linda poesia que Maria falou há tantos anos atrás. Muito obrigado porque o Senhor escolheu a Tua humilde serva, agraciando-a, abençoando-a, e sendo ela bendita entre as mulheres. Muito obrigado, Deus, porque a vida dessa menina, que nesse momento ainda era só uma adolescente, recém-grávida, ainda iria casar, ainda ia viver muitos anos, ainda ia se render ao seu próprio filho como Senhor, seria abraçada pelo seu próprio filho como seu Salvador, estaria até o fim com ele, crendo nele, participando de tudo que ele fez, da sua missão, crendo nele como Salvador da humanidade. A vida dessa mulher nos inspira demais, e nós queremos aprender com ela a entregar ao Senhor uma adoração verdadeira e genuína, a dar ao Senhor o presente que o Senhor merece, porque se afinal de contas estamos celebrando a data do nascimento do teu filho, então é ele que deve ganhar o presente, e que nós possamos parar de pedir presentes para ele e começarmos a dar mais presentes para ele, assim como Maria deu essa poesia para ele de presente, que nossa vida seja um presente para o Senhor, que o Senhor possa receber as nossas vidas como os presentes no aniversário do teu filho, Senhor, que cada um de nós aqui dentro, e cada um dos que estão ouvindo pela internet, em cada coração que ouve a minha voz, haja a decisão de se entregar a Ele como um presente, porque Ele merece. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor complete a Tua palavra e nos oriente para vivermos o nosso propósito, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.